Olá, muito boa tarde, bem-vindo a mais um Panorama Brasil ao vivo na Causa Operária TV. Segunda-feira, 15 de março de 2021, pandemia completando aí um ano, e hoje nós vamos ver a situação no Distrito Federal com o companheiro Ricardo Machado, dar as informações, dar os números aqui pra gente fazer um balanço da situação aí no Distrito Federal, onde também teve manifestação, teve protesto, organizado também pela direita, teve intervenção policial e mutirões do Partido da Causa Operária de campanha nas ruas, nos bairros. Mas antes, falar para você que ainda não está inscrito no nosso site, se inscrever, ficar ligado na nossa programação. Se você não é membro ainda do nosso canal, associe-se, torne-se membro da Causa Operária TV, assim você dá também uma contribuição importante para sustentar o trabalho dessa TV operária, revolucionária e independente. Vamos lá. Ricardo, um ano de pandemia, o Correio Brasiliense apresenta um balanço em que a taxa de transmissão do vírus já ultrapassa, né, a taxa de 1 para 1, ou seja, quando uma pessoa infectada transmite para pelo menos mais uma. No caso aqui, nós já estamos com uma alta taxa de transmissão, e eu peço para você falar dos números para a gente, qual que é o balanço na situação no Distrito Federal até agora. Bem, boa tarde aí, companheiros. Boa tarde, Rafael, companheiros do Panorama. Basicamente, todas as semanas aí dessa tragédia já anunciada que a gente sistematicamente vem falando aqui em relação a Brasília, né? E, bem, a situação de Brasília é muito grave. A própria imprensa capitalista aí, que sempre tentou e tenta, né, de todas as formas manipular as informações, só que agora não tem mais como escapar, né, da situação de Brasília, porque ela é muito visível, né, da situação de verdadeiro caos da saúde pública em relação ao Covid, principalmente, aqui no Distrito Federal. Então, a gente que vinha falando de óbitos aqui em Brasília, que pegava 4, 5, tivemos no final de semana 19 pessoas que vieram a óbito aqui em Brasília, nesse final de semana. Nós temos um índice altíssimo aqui de contaminação, né? Nós chegamos aí em 24 horas, 1.700 pessoas que foram contaminadas, aí a 317.880 pessoas contaminadas aqui em Brasília. Então, conforme eu falei aí, a gente vem falando sistematicamente, né, do caos que se encontra aqui a saúde pública de Brasília, né? Os hospitais estão aí com a UTI 100% da capacidade ocupada, né? Na verdade, nem é 100%, porque isso é muito mais, né? Porque tem pessoas que estão esperando na fila, né? E são poucas pessoas esperando na fila para poder ocupar leitos aqui em Brasília. Nós temos um caos completo na saúde pública aqui no Distrito Federal. Tem vários relatos aqui de pessoas, familiares das próprias pessoas, dos profissionais da saúde aqui também, que fazem relatos aqui em relação ao caos que hoje se encontra a saúde pública em Brasília. Então, vamos aqui, nós temos outras matérias. Eu não sei, Rafael, se a gente pode continuar aqui, mas... Vamos falar do detalhe dessa situação dos hospitais. Você falou da taxa de ocupação. É uma matéria no Correio Brasiliense aqui com a denúncia de um profissional da saúde dizendo que o Hospital do Gama está aí com 180% de lotação dos pacientes, e tem gente que está aí há pelo menos 2 dias sem ver um médico, né? A pessoa está lá hospitalizada e sequer tem uma intervenção, né? Uma olhadinha do doutor ali naquela situação. Agora, 180% de lotação tem praticamente o mesmo número de pessoas na UTI do que esperando uma vaga na UTI, né? Pessoas aí que estão nas enfermarias e tudo mais. Antes de passar a bola para você,
A notícia daqui de São Paulo, né? Hoje eu vi o secretário de saúde do município dizendo que, não, do estado, perdão, dizendo que a coisa não está tão ruim assim, que os casos aqui de espera, né, de lotação das UTIs, fizeram com que apenas pessoas que estavam em enfermaria, ou seja, já estavam internadas, viessem a óbito esperando uma vaga na UTI. Né? Então, o secretário de saúde do científico João Dória estava aí se vangloriando de que as pessoas não morreram do lado de fora do hospital, né, esperando serem internadas. Eu não sei onde ele viu vantagem nisso daí, mas te pergunto, a situação no DF qual é que é? Essa do Hospital do Gama com 180% de lotação. Você deu essa notícia do Dória e até a gente é hilário, né? Esse tipo de manifestação aí desse fascistazinho aí que é o Dória. A situação aqui também não é muito governo, que é tanto e o próprio Bolsonaro, né? Foram eleitos também em 2018. Então, essa matéria que fala aqui do Correio Brasiliense, que foi uma denúncia de um profissional de enfermagem aqui do Hospital do Gama, e ele, na matéria, fala o seguinte, que ele escreveu em um dos prontuários, né, anonimamente, de um paciente falando do caos que está no Hospital do Gama, né? Então, como você disse, 180% aí dos leitos aí, quer dizer, 80 tem aí, além dos leitos já ocupados, que você tem ainda mais, né, essa quantidade de pessoas que estão esperando na fila para poder ocupar um leito de UTI aqui no hospital do. Mas esse caso do Gama, ele não é o único caso, né? Matérias de outras da imprensa capitalista falando sobre a situação dos hospitais públicos aqui no DF, né? Então o caos é um caos geral, né? Eles estão transferindo, inclusive, pacientes com coronavírus para um hospital aqui da criança. E aí você tem denúncias de falta de oxigênio nos hospitais, né, para poder atender aí as pessoas aí que estão com problemas, né, que precisam ser entubadas, etc. e tal. Você tem aqui denúncias de que hospitais estão sendo obrigados a fazer gambiarra nos hospitais de oxigênio, que seria o quê? O oxigênio, eles são obrigados a vender um cano que do setor de Covid, do hospital, para um outro setor que tem oxigênio, né, por conta desse caos que hoje é a saúde pública. Então, isso aí é o reflexo dessa política, né? Essa política genocida desses governos que se dizem científicos, como você falou agora do próprio Dória aí em São Paulo, querendo dar uma justificativa aí que a gente sabe que isso aí é para livrar a cara vagabunda dele, né? E aqui é a mesma situação. O Ibanez deu uma declaração agora dizendo que o nível de contaminação aqui em Brasília caiu de 1,8 para 1,2, que a gente sabe que isso é uma mentira. Isso aí é querendo livrar a cara por conta do caos geral que se encontra aqui em Brasília, né? Essa situação da falimentar que está a saúde pública. Você não tem foi botada no públicos, né, população e etc. Então é uma política assim, os recursos a gente sabe para onde, né? Para onde eles estão indo, que vai para banqueiro, grandes empresários. Inclusive a gente até denunciou, o companheiro Rui Costa aí fez uma denúncia sobre essa questão aí dos setores essenciais de funcionamento, né? E um deles é civil, servicial, né? Onde da pandemia, do alastração. Quer dizer, verdadeiro fato, o que está sendo colocado aí em relação às atitudes da saúde, não tem vacina aqui, não tem teste, não tem praticamente nada,
E isso aí é o reflexo, né? É o espelho, né, do que é a saúde pública no Brasil. Um verdadeiro caos, está morrendo cada vez mais gente. Aqui em Brasília não é diferente dos outros estados. Nós temos aqui, além do Covid, né, nós temos aqui, segundo vocês estão falando aqui, pessoas, outros, nós já temos 4 do coronavírus aqui. Não sei se eu caí. Alô? Estamos te ouvindo, Ricardo. Ah, tá, desculpe. Achei que eu tivesse caído aí. Então nós temos aí 4 variantes, né, de Covid aqui em Brasília. Tem uma tal de uma, se eu não me engano, é uma tal da P1 aí, que já foi descoberta aqui em Brasília, e uma outra tanto que é muito mais letal do que o próprio coronavírus, né? Então, especialistas estão falando aí que o coronavírus, se você uma pessoa infecta, sei lá, 4 ou 5 pessoas, a tradicional, essa outra está infectando, né? Se você está num ambiente aí, infecta aí uma pessoa pode infectar de 15 a 20 pessoas no mesmo ambiente. E essa aqui já chegou aqui em Brasília, como a gente inclusive já falou nos programas passados, né? Que é essa cepa aí, né? Essa variante britânica e do Amazonas. Então nós estamos vivendo um verdadeiro caos aqui em Brasília, né? Um absurdo completo e esse aí são o que está acontecendo aí aqui nos hospitais públicos daqui de Brasília é o reflexo desse caos total, né? Exatamente. Agora, passando para outra pauta relacionada, né? Nós tivemos nesse último. Onde é que está? Aqui. Nesse último final de semana, o governo do Distrito Federal interditou 35 estabelecimentos e 15 foram multados aí por descumprirem o lockdown, a ordem de fechamento. No meio, né, dessa situação aqui, parece que não faltou tempo nem investimento para intensificar a repressão, né? Quem que foi atingido por essa medida no DF, Ricardo? O pessoal que é atingido geralmente é o pequeno negócio, né? O pequeno comerciante e não só o pequeno comerciante, mas você imagina que a quantidade aqui em Brasília, o nível de desemprego é gigantesco. Nós temos um índice de desemprego aqui em Brasília em torno de 20% da mão de obra ativa, né? E a quantidade que você tem de pessoas aqui que tentam se safar dessa crise total aqui, que é o pessoal ambulante, está sendo reprimido pela polícia que não pode mais ficar, não pode mais exercer o seu trabalho, né? Já que não tem emprego, o que que ele vai fazer? Vai vender coisa na rua, etc. e tal. Então está tendo uma repressão muito grande por conta disso aqui em Brasília. Né? Aqui a matéria no Correio Brasiliense fala disso aí, não dá um destaque que deveria ser dado destaque, né? Mas é um pessoal que está sendo colocado aí. Imagina, o que que vai fazer? Não pode trabalhar e não pode também, não tem auxílio emergencial. O que que o cara vai fazer? Até quer que o cara só vai roubar, vai passar, porque não é possível. Como é que ele vai comer? Como é que vai levar comida para a mesa da família dele, etc. e tal, se a polícia está reprimindo, não pode fazer. Nós estamos vivendo uma verdadeira ditadura aqui em Brasília, né? Eles estão fazendo isso a nível nacional, né? As pessoas não podem sair na rua depois das 10 horas, pode trabalhar, ir para o trabalho, etc. Pode fazer, né? Aqui o lockdown, né, das pessoas não irem para as ruas das 22 horas até as 5 horas da manhã. Mas 5 horas da manhã até as 22 horas o pessoal pode pegar ônibus, pode ir para o metrô, né, pode ir normalmente para o trabalho, pode trabalhar normalmente, né? Praticamente toda a economia está aberta, alguns setores não que estão fechados aí são pequenos comércios, etc. Mas a economia no geral aqui está funcionando. Então, trabalhar pode, mas aí você ir para a rua, e inclusive até tem uma matéria que eu coloquei aqui, dando destaque também, a repressão que está acontecendo com pessoas que estão realizando algum tipo de festa, alguma coisa assim, é muito grande, né? Colocar aí
um contingente gigantesco de setores, de instituições aí para tomar conta disso aí, tipo bombeiro, pessoal da GFIS, quer dizer, tem uma quantidade, uma lista enorme de instituições aqui em Brasília que estão autorizadas, né, a fazer esse tipo de fiscalização. Se tem gente na rua depois das 22 horas, que não pode ter mais gente na rua depois das 22 horas, não pode ter nenhum estabelecimento funcionando, bebidas até as 8 horas tem que fechar, não pode comprar uma cervejinha nem nada. Então, isso aqui é um estado já de ditadura completa, né? Nós estamos vendo aqui, eu acho que é um ensaio do que pode vir aí futuramente, inclusive por conta de um golpe de Estado aí, mas, sei lá, eles já estão fazendo um teste, né? Como a gente viu aí um tempo anterior, né? Colocando o exército na rua, na época, logo depois do golpe de Estado aqui no Brasil, como colocaram nas favelas, etc., né? Utilizando aí as forças armadas aí e etc. para reprimir a população. Eu acho que esse tipo de atitude aqui do governo de Brasília, que não é só de Brasília, né? É um reflexo aí do que pode estar para vir aí, sei lá, um estádio de sítio aí mais por conta de um golpe, porque você não pode sair, não pode fazer festa, não pode fazer nada, reprimir no geral. E interessante é que a imprensa fala assim, eles interditaram uma festa aqui em Braslândia, né? Uma, uma cidade do entorno aqui de Brasília. Aí eles colocam assim, porque estava tendo droga, não sei o quê. Aí pegaram um cara lá com um cigarro de maconha, né? Quer dizer, para justificar que a festa estava tendo droga, etc. Que é uma conversa. O pessoal está querendo. Pô, se pode trabalhar, porque não pode também me divertir, fazer uma. A gente não pode se divertir fazendo uma festa, né? Com os amigos, etc e tal. Então, cara, é uma verdadeira ditadura isso aqui em Brasília que está acontecendo e a gente precisa fazer alguma coisa para que isso aí, né, não sei lá, não se estenda aí por um estado de sítio completo aí contra as manifestações, etc, né? As ferramentas já estão sendo utilizadas, né? A questão é o momento, né? A circunstância mais precisa disso se transformar numa ditadura política. Agora, realmente o Estado está se impondo sobre a população na maior facilidade. Bem, e nesse quadro aqui, uma manifestação de pneus queimados na BR 040. No meio dessa crise toda, qual era a reivindicação aqui de quem interditou o trânsito aí no entorno do DF? Então, aqui a situação em relação a manifestação que aconteceu na BR-40, que a BR-40 é o que cruza aqui para quem está indo para São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, e é onde concentra aí uma grande quantidade de trabalhadores, né? É uma cidade que a gente chama, é uma cidade tipo dormitório, Valparaíso, Santa Maria, que são cidades do entorno aqui de Brasília, onde está a classe operária brasileira, né? Os trabalhadores, classe operária entre aspas, porque Brasília não tem indústria, mas que é uma classe operária também do setor de serviço, etc. e tal. Então você tem aqui os transportes coletivos aqui em Brasília tiveram um aumento aqui um absurdo. Você pega essa região aqui, que é a região de entorno, ela chega a ter aí do centro de Brasília até esses locais aí chega a 40, 50 quilômetros de distância. Recentemente houve um aumento das tarifas dos transportes coletivos para lá. No caso é ônibus, né? Não tem metrô para lá, mas é ônibus. Então tem passagens aí que é mais de R$ 5, R$ 6 e etc. E a gasolina aqui em Brasília houve um novo aumento aí, liberou-se ali um novo aumento do combustível, né? E agora a gasolina está chegando aí, já está, tem posto de gasolina já está cobrando R$ 6 o litro da gasolina. E do diesel também, o aumento aí muito grande desse combustível, né? Então houve uma manifestação nesse local aí, né? A população tacou fogo aí em pneus, impedindo a passagem de veículos na rodovia BR-40. E isso aí demonstra, isso já é
É uma demonstração aqui em Brasília aí do nível de insatisfação da população daqui de Brasília, né? A situação está um caos total, então aumento da gasolina, aumento da tarifa dos ônibus, esse caos na saúde pública, gente morrendo, porque assim a questão do Covid aqui em Brasília ela atinge mais a periferia, não só em Brasília, né? Mas em Brasília também atinge basicamente os setores da periferia, onde o pessoal está morrendo mais e tem um maior índice de contaminação. Não é, um desses casos mesmo é a Ceilândia, né? A Ceilândia, que é uma das maiores cidades do entorno aqui de Brasília, onde tem o maior índice de contaminação e de mortes, de óbitos aqui em Brasília. Em segundo lugar, Taguatinga também é uma cidade, se eu não me engano, terceiro lugar, Taguatinga, que também é uma cidade do entorno. Então essa situação está levando ao desespero da população e a população, logicamente, vai sair aí em manifestações, né? E esse aí é o que aconteceu aqui agora nessa BR, onde a população aí está pedindo aí, mais uma vez aí pedindo não, né? Se manifestando contra o aumento dos combustíveis e a situação que eles estão, é, que isso aí está refletindo na situação financeira do trabalhador, né? Agora, mais um protesto, só que dessa vez um protesto verde e amarelo diretamente ligado ao problema do lockdown, de que a gente falou agora há pouco. É, teve aí uma carreata criticando aí as medidas do lockdown, só que as duas manifestações parece que se misturam, porque além dessa daí, há um protesto aí, que eu acho estranho, né, o título do Correio Brasileiro, um protesto a favor de Bolsonaro e contra Lula, realizado no domingo. As duas coisas foram a mesma manifestação contra o lockdown e a favor do Bolsonaro? Rafael, o que consta aqui na matéria, sim, né? Eu vi aí, passando, porque a gente foi fazer um mutirão aqui em Brasília, num local, lá no Eixão, e eu vi aí alguns carros, né, que estavam indo em direção ao STF, né? Então é uma manifestação coxinha da extrema direita, porque tem muita cartazes, né? Pessoal com a bandeira do Brasil, cartazes pedindo intervenção militar, né? Que os militares precisam tomar o poder, etc. Contra o STF e de respeito à questão do próprio Lula, né? Porque o STF aí, que na verdade não tem nada a ver com a questão do Lula, tem a ver com para livrar a cara da Lava Jato. Você vê que esse pessoal, esses coxinhas, é um bando de tapado, né? Não sabe discernir, né, a situação política na qual a gente está vivendo, né? Que o Fachin, na verdade, está livrando a cara de quem, inclusive, eles defenderam muito, que foi o Sérgio Moro, né? E o pessoal da Lava Jato, do Dallagnol, etc. E esse pessoal é um bando de imbecil, idiota, que não sabe o que é efetivamente o que está acontecendo na cara deles, né? Então é um pessoal muito imbecilizado, né? A gente vê isso, inclusive, em manifestações que o pessoal que passa. Nós tivemos no Mutirão, passou uma senhora lá com argumentos totalmente esdrúxulos, falando justamente o que a gente estava comentando aqui agora no programa, né? Ah, que o Lula é ladrão, etc. E tal, sendo que não tem prova nenhuma contra o cara. A Lava Jato já foi mais do que desmoralizada. Mas o sentido dessa manifestação além desse negócio da questão da intervenção militar, do apoio do Bolsonaro, né, que aqui em Brasília você tem um setor direitista muito grande, de coxinhas, né, que é essa classe média aí, um pouco mais abastada e toda imbecilizada. Mas você tem também esses setores aí, os comerciantes aqui de Brasília que estão sendo esses comerciantes, médios comerciantes aqui de Brasília, todos bolsonaristas, né, que estão contra o lockdown, né? São setores que estão sendo afetados, restaurantes, bares, casas noturnas que estão sendo afetadas aí por conta do lockdown aqui em Brasília. Eles fizeram agora há pouco tempo
em frente do, se eu não me engano, foi na semana retrasada. Não, foi logo que saiu o decreto, né, do Ibanez aqui, né, do lockdown. Eles fizeram uma manifestação em frente à casa do Ibanez aqui contra o fechamento, contra as medidas, né, do governo aqui de fechamento do comércio a partir das 22 horas. Então tem esses setores aí que estão insatisfeitos também e estavam na rua junto com, é um pessoal também coxinha, né, pessoal direitista, estavam na rua aí se manifestando aí contra o lockdown e contra o STF e as medidas do STF em relação à Lava Jato e a questão do Lula, né? Bom, e justamente sobre esse problema central da situação política, né, com a anulação dos processos contra o ex-presidente Lula na semana passada, o Partido da Causa Operária, que está em campanha, né, já há semanas por todo o Brasil, lutando pela liberdade do ex-presidente, lutando pela restituição dos seus direitos democráticos, mantém isso em pauta, né, porque como a gente já mencionou inúmeras vezes aqui na Causa Operária TV, e o próprio companheiro Ricardo mencionou agora, né, a anulação do processo tem mais a ver com a preservação da Lava Jato do que qualquer outra coisa. Então Lula pode voltar a ser julgado com o mesmo conteúdo, né, por outro tribunal, para que a podridão toda debaixo da Lava Jato não seja revelada. E no Distrito Federal, nesse final de semana, a militância do Partido da Causa Operária também saiu às ruas, como em todo o país. Nós temos aí uma galeria de imagens e eu peço o relato do companheiro Ricardo. Aqui em Brasília, inclusive os companheiros aqui de Brasília que estiverem nos ouvindo aí, a gente chama também a participar. Esse mutirões que nós estamos realizando é um mutirão feito no país inteiro, que é o mutirão dos comitês, né? Dos comitês de luta, que nós temos aí vários no país inteiro. Aqui em Brasília também nós temos o comitê de luta. E esse comitê está fazendo aí, realizando mutirões. Aqui em Brasília a gente está tirando mutirões aí em várias cidades, além do plano piloto também, várias cidades satélites, né? A ideia é a gente fazer no maior número possível de locais e a gente, nesse final de semana, a gente havia tirado 3 locais de fazer esse mutirão, né? Seria o Cruzeiro, a Feira do Cruzeiro, uma cidade satélite aqui em Brasília, em Planaltina, que também é uma cidade satélite, fica a 50 quilômetros aqui do plano piloto, e no próprio plano piloto, né? Agora, acabou que no Cruzeiro a gente não conseguiu realizar, porque a feira lá, por conta dessa questão da pandemia e do lockdown aqui, a feira está interditada, né? Então acabou que os companheiros que iam participar lá no Cruzeiro, eles se somaram aos companheiros que estavam no plano piloto, lá no eixo monumental, que é o eixo, eles chamam eixo do lazer, né? É uma, é uma via expressa aqui de Brasília que corta todo o plano piloto, né, onde no final de semana, no domingo, né, eles interditam a via para que, tipo um eixão de lazer, como acontece em São Paulo, por exemplo, na Paulista, né? Então o pessoal vai lá caminhar, andar de bicicleta, tomar água de coco, etc., se distrair um pouco, sair um pouco de casa. E a gente fez esse mutirão lá, nesse plano piloto, assim, o que a gente tem visto, assim, a receptividade é muito grande em relação à própria questão do Lula. Companheiros assinaram um abaixo-assinado que a gente está realizando em todos os mutirões, que diz respeito à questão do Lula, né, pelos direitos políticos do companheiro Lula, Lula candidato, Lula presidente. E vendemos jornal distribuindo o nome Causa Operária lá, que fala a respeito da questão da pandemia, a respeito da questão da liberdade do Lula, várias matérias tal. É um suplemento que a gente está tirando toda semana. Bem, a receptividade, muita gente, né, pegou o panfleto, etc., né? Acho que esse pessoal aí do bolsonaristas aí estão muito acanhados por conta da própria situação, né, hoje que a gente está vivendo no país, a própria questão no nível de assassinato desse governo à população, né? São mais de 260 mil mortes aí no país inteiro por conta dessa política, não só do Bolsonaro, mas até dos
dos governos estaduais, como é o caso aqui de Brasília também, que já matou mais de 5.000 pessoas aqui em Brasília. Então, aconteceu no Eixo, né, que é uma cidade lá, rotina que a gente vai fazer praticamente toda semana, a ideia é fazer lá também no Eixo e em outros locais. E foram distribuídos aí em Planaltina mais de 500 panfletos, né? Nós temos as fotos aí dos companheiros aí junto aí de outros pessoal da comunidade lá de Planaltina. E assim, muito, está sendo muito, acho muito positiva, né? A receptividade dos companheiros da população, ao contrário do que a esquerda vem falando, né? Que todo mundo é Bolsonaro, etc. Bolsonaro ganhando a eleição, etc. Mas o que a gente vê efetivamente na rua é uma política da população muito positiva em relação à própria questão do Lula e à questão do próprio golpe, né? Então a gente chama, já aproveito aqui, né? Já faço aí um chamado aos companheiros que estão assistindo aqui, do pessoal de Brasília, a participar com a gente no Mutirões, né? Quinta-feira a gente vai fazer aí uma reunião dos comitês, uma plenária dos comitês, para a gente organizar mutirões em outros locais, né? Logicamente a gente está fazendo isso com todos os cuidados sanitários, né? Distanciamento, álcool gel, máscara, etc. Né? Mas que é muito importante você ver os coxinhas estão na rua, né? Pedindo a intervenção militar e infelizmente o que a gente tem visto aí é a esquerda, a maioria da esquerda aí escondida dentro de casa, e enquanto isso a direita vem avançando, né? E é uma coisa que a gente não pode deixar, né? A extrema direita avançar, né? E a gente ficar em casa de braço cruzado esperando aí, sei lá, sabe lá o que, dependendo da situação aí, um próprio golpe militar, um terceiro golpe dado aí pelos setores mais reacionários aí da burguesia, né? Então vamos para ruas todos aí, estão todos convidados e vamos à luta, né? Isso aí. Tá bem. Bom, nosso tempo acabou. Agradeço, Ricardo, pelos comentários, as informações aqui em mais uma edição do Panorama Brasil. Você fica ligado na programação da Causa Operária TV. Curta, compartilhe o nosso link. Estamos ao vivo, 24 horas no ar, com programação para você, com todos os temas de política, de análise, de polêmica. Fique ligado, então. Amanhã o Panorama Brasil volta a partir do 12h15 e a gente se vê lá.